Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, a gente vai ver espelhos planos. Vocês já viram um pouquinho da teoria nos slides que a prof postou umas semanas atrás, mas hoje, então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom, então, só revendo um pouquinho do que a gente já tinha visto em outra aula. Reflexão. A gente tem duas leis da reflexão. A primeira, o raio incidente, o normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Então, aqui eu tenho um espelho. A normal é uma reta que faz 90 graus com o espelho, né? 90 graus com a superfície refletora. O raio que incide faz um ângulo com a normal. O raio que é refletido tem o mesmo ângulo com a normal, tá? Essa é uma propriedade bem importante. A gente pode olhar aqui nessa figura, tá menos escura, né? Então, eu tenho a normal que tá fazendo 90 graus com o espelho. Então, o raio incide, ele faz um ângulo aqui, θ. O raio que é refletido tem o mesmo ângulo θ, certo? E aqui a prof já falou, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então, os dois ângulos. Se porventura o raio incidir fazendo um ângulo de 90 graus, ele vai ser refletido em cima dele mesmo, fazendo um ângulo de 90 graus. Com o espelho, um ângulo de 0 graus com a normal, né? É um raio que incide na normal. Bom, como é que a gente representa o espelho, né? Um espelho é plano, é representado por uma linha reta, e a gente coloca um churriado no lado que não é refletor. Então, esse espelho reflete deste lado. Então, um espelho plano chama-se espelho plano qualquer superfície plana polida com alta capacidade de reflexão. Aí tem a imagem de uma moça se olhando num espelho, né? Aqui a prof já explicou para vocês, né? Ângulo refletido e tal. Agora vamos ver mais especificamente as propriedades do espelho plano. A gente tem aqui, então, a figura 5, representamos um ponto X colocado em frente a um espelho E. Então, a gente tem esse ponto, que é o nosso objeto, e tá na frente desse espelho. Nesse caso aqui, a parte refletora tá para cima. Do ponto X, sai o raio refletido no espelho no ponto P. Bom, como é que a gente representa esses raios? Deixa eu pegar uma folha branca aqui para fazer com vocês. Para fazer desde o começo, tá? Eu tenho um espelho e eu tenho aqui um ponto X. Eu tenho que ter um observador. Isso é um olho. Para mim representar. Como é que eu vou representar os raios incidentes e refletidos? A gente vai desenhar a imagem à mesma distância do espelho, só que dentro do espelho. Então, eu vou chamar de X' essa imagem. Aí, nessa matéria, a gente vai precisar muito de régua. Então, a gente vai traçar um raio que sai da imagem e vai até o meu observador. Do ponto de interseção aqui entre o raio e o espelho, eu vou traçar outra reta até o objeto, que é o X, o ponto X. Bom, então, raio incidente e aqui o raio refletido, que é o que está representado aqui. Lembrando que essa distância D é a mesma distância D da imagem, tá? Então,
Objeto até o espelho até a imagem, tem a mesma distância. Tá, é tudo isso que tá escrito aqui. Depois vocês podem dar uma lidinha e sublinhar o que vocês acharem mais importante. Mas tudo que tá escrito aqui é o que a prof acabou de explicar. Aqui, de novo, a gente tem a mesma imagem com o observador. Então, vários raios, né, incidem no espelho e são refletidos. Apenas alguns raios serão vistos pelo observador. Só o raio que a gente representou aqui. Imagem de um objeto extenso. Então, também vou construir aqui com vocês. Então, eu tenho um espelho e eu tenho um corpo extenso, que nesse caso é um triângulo de 3 pontos, A, B e C. Como é que essa imagem vai se formar no espelho? Então, a gente vai pegar cada um desses pontos e representar a imagem. Lembrando que tem que ter a mesma distância sempre. Por isso que é bom usar a régua aqui. Vamos usar a régua aqui. Então, do espelho até o ponto B tem 2 centímetros, até o ponto A, 13,5. Quase ficou fora aqui do... 2,5. Aqui. Então, aqui é o B', o A' e o C'. Aí, representamos aqui a imagem refletida. Lembrando que a imagem sempre troca o lado esquerdo com o lado direito, né? Aí, aqui tem uma demonstração de uma guia da Previdência Social, né? A imagem fica trocada e uma mão encostada aqui no espelho. Muito bem. Agora, vamos para os exercícios, a parte prática. Os exemplos, quero dizer, não exercícios. Então, exemplo 1. Um observador vê o ponto A por reflexão. Trace os raios de luz que permita que o observador ver a imagem do ponto A. Então, o que a gente vai fazer? Vai medir aqui a distância, 2,5, então 2,5. Aqui está o ponto A'. Aí, a gente vai traçar a reta até o observador. Na interseção entre o espelho e essa reta, vem para o ponto A. Então, raio incidente, raio refletido. Isso é a representação, tá? Aqui não tem conta. O exemplo 2. O exemplo 2, então, vou fazer aqui na folha embaixo. Um objeto de 20 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros à frente de uma superfície de um espelho plano. Então, a gente tem um espelho plano, onde a gente vai colocar um objeto que tem 20 centímetros de altura. E ele está a 30 centímetros do espelho. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e a imagem. Bom, como é que vai ser a imagem deste objeto? Aqui a prof vai ir no mais ou menos. Então, 30 centímetros vai ter a imagem. A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, a imagem tem 20 centímetros. Então, aqui a gente já pode eliminar... Opa, a D não. A gente pode eliminar essas duas. A D a prof riscou sem querer. E a distância entre o objeto e essa imagem? A distância entre o objeto e a imagem é 60 centímetros. É bem a alternativa que a prof riscou sem querer.
Agora vamos para o exemplo 3. É bem bom a gente trabalhar com papel milimetrado. Para o próximo conteúdo, eu vou enviar para vocês papel milimetrado. E vou botar nos exercícios o papel milimetrado. Aí quem consegue imprimir, vai imprimir com o papel milimetrado. Quem copia tudo, aí só tem que ter cuidado de usar a régua, né? Tentar manter os padrões de distância. Um observador O está diante de um espelho plano indicado na figura. Quais pontos ele poderá ver por reflexão no espelho? Bom, aqui, antes da gente fazer, antes da gente fazer esse exercício, eu quero fazer uma demonstração de campo de visão. Então, se eu tiver um espelho, eu tenho um opa, fiz o olho aqui meio esquisito. Um observador, e eu tenho vários pontos, A, B, C, D, enfim. Como é que eu determino qual é o campo de visão que vai ser refletido pelo espelho para o meu observador? Nesse caso, a gente não vai botar todos os pontos, fazer as imagens. Daria para ser assim também, mas é muito trabalhoso daí. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o observador. Vou pegar aqui só a pupila do observador. Então, tem 5 centímetros, 5 centímetros. Então, aqui é o observador linha. Tranquilo até aqui? Aí, o que a gente vai fazer? Vai traçar uma reta do meu observador nas extremidades do espelho. Então, no começo do espelho, ó, aqui vai pegar tudo. E aqui no final do espelho. Bom, o campo de visão é todo esse espaço aqui. Nesse caso, o meu observador viria todos os pontos que eu fiz. Se eu botar um ponto aqui, então esse ponto estaria fora do campo de visão, tá? Então, vamos para o exercício. O exemplo 3. O espelho aqui tá meio apagadinho, né? Mas aqui que tá o espelho. Nos exercícios de vocês eu tentei melhorar. O que a gente vai fazer então? Vai representar o observador dentro do espelho. Que eu vou pegar na pupila aqui. Então, ele tá a 4 centímetros. Então, 4 centímetros. A gente vai traçar uma reta no fim do espelho e no início do espelho. O meu campo de visão é esse daqui. Então, quais são os pontos que o observador vai enxergar? Os pontos A e B. O ponto C, ele não vai enxergar no espelho. E vamos para o último e mais divertido exercício. Um indivíduo de altura H está diante de um espelho plano. Calcule o tamanho mínimo desse espelho, de modo que o indivíduo veja toda a sua imagem. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a imagem do indivíduo. Viu, gente? Régua, régua. Ele tá... O começo do pé dele tá 2 centímetros do espelho. Então, vamos botar aqui. Com a régua aqui, eu vou fazer a altura da cabecinha para fazer um desenho mais ou menos. Tá. A imagem tem uma cabeça exageradamente maior, mas tem a mesma altura, né? E essa distância é igual a essa distância. Aqui na régua deu 4 centímetros, mas isso não tá em escala, né? A gente não sabe qual que é essa distância. Bom, quais são os raios pro rapazinho enxergar a imagem dele? Então, saindo aqui dos olhos dele, ele tem que ver o pé e ele tem que ver a cabeça. O menor tamanho que o espelho tem que ter é esse tamanho aqui,
para que ele consiga ver toda a imagem dele. Então, a gente tem dois triângulos. O triângulo maior e o triângulo menor. Então, a gente vai usar regrinha de triângulos semelhantes. Vamos começar com o menor. Então, a altura aqui do triângulo X sobre o comprimento D, igual. Triângulo maior agora, altura H. E a base, né, o comprimento dele vai ser 2D. Aí, a gente vai simplificar os Ds. Então, x é igual a h sobre 2. O cálculo é muito simples, mas essa interpretação eu sei que é complicada. E claro que tem um exercício desses para vocês fazerem na lista de exercício de vocês. Então, na hora que vocês forem fazer, se vocês tiverem dúvida, assistam de novo essa parte do vídeo. Um beijo para todo mundo, a prof tá com saudades.